Quem é a Adélia Maria Lopes? Adélia Maria Lopes é Adélia Lopes Salamene, que é o meu nome de registro. Eu uso Adélia Maria Lopes. Maria, porque foi nome de batismo da minha avó. Eu te batizo, Adélia Maria. E o Lopes é da família do Pantanal, que eu sou de lá do Pantanal. E não uso Salamene porque era difícil dos jornais escreverem meu nome. Eu assinava matéria e não acertava nunca. Então eu adotei o Adélia Maria Lopes. Eu sou essa pessoa que veio do Pantanal, vim de aqui da UANA, e fazer vestibular em Curitiba. E cheguei aqui no dia 13 de dezembro de 1968, estava no dia do AI-5, que é a maior ironia, alguém vinha chegar aqui no dia do AI-5 para ser jornalista, né? Não tinha mais liberdade de imprensa e eu chegando toda festiva para fazer vestibular. Essa é a Adélia. E desde 68 estou na militância jornalística, né? Eu considero uma militância, uma profissão apaixonante e de militância mesmo, que a gente tem que estar atento e forte com essa profissão. E por que jornalismo? Porque é uma paixão. Eu não sou daquelas jornalistas que queria ser escritora, né? Tem muita gente que entra na profissão querendo ser romancista. Não, eu queria ser jornalista mesmo. Era uma... Talvez de leitura. Eu não sei de onde é que veio, porque eu sou de um lugar que só tinha uma banca de revista, né? Então, só tinha um jornal que era de uma gráfica. Minha mãe, tá bom, vamos lembrar. Minha mãe era leitora da Última Hora. E não tinha Última Hora para ler. Ela ia no aeroporto, ficava esperando descer algum passageiro com o jornal na mão. E eu acompanhava ela, sabe? Então, daí veio esse gosto pela leitura e comecei a ler pela Última Hora. Então, Stanislau Ponte Preta. Então, tinha alguns personagens assim que foram me cativando. E daí veio. E depois veio a Realidade, né? A revista Realidade, que fez a minha geração querer ser jornalista. E depois uma vontade de mudar o mundo, um idealismo, sabe? Da profissão, achar que sendo jornalista... Hoje eu queria estar naquela flotilha, chegando em Gaza, entendeu? Sabe? Essa paixão, assim, de querer mostrar que é possível, sabe? A gente ser feliz. Era Você isso. acha que você conseguiu? Olha, se eu lembrar de algumas coisas, eu pensei, puxa, eu consegui isso. Coisas mínimas, mas, por exemplo, tem um colégio aqui que ia ser demolido, porque a Marechal Floriano ia alargar. Quando eu soube disso, eu falei, não, mas não pode, esse colégio deve ter história. E eu fui lá conhecer a história desse colégio. E realmente era o prédio histórico, tinha história, e eu fiz matéria. Nessa época eu trabalhava no estado de São Paulo, e o prefeito era o Jaime Lerner. Se eu não me engano, acho que era o Jaime Lerner. E daí a matéria repercutiu, a reportagem repercutiu, o colégio está lá. Então, quando eu passo em frente dele, eu pensei, puxa, alguma coisa eu consegui nessa vida, né? E daí eu fui muito da área de direitos humanos também, né? Trabalhei muito para defender os índios, os direitos dos índios, dos quilombolas, e da área cultural também. Fui repórter policial também. Então, eu fiz muita coisa. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Você consegue nos recordar um pouquinho da sua carreira? E o que você foi fazendo? Tá. Bom, tudo começou na época de estágio obrigatório. Se não fosse obrigatório ser estágio, eu não ia entrar numa redação nunca na vida, né? Aquela timidez. Você não conhece a cidade não é sua, né? E eu não conhecia nenhuma pessoa na cidade para dizer, olha, vai lá, vai por aqui, né? Quem sabe você consegue um emprego ali, não. Mas como foi obrigatório o estágio, eu tive que dar a cara a apanhar, né? Aí eu fui lá no Canal 4, que tinha um show de jornal. E eu comecei lá como estagiária. Eu escrevia à mão, aliás, até entrar em jornal eu escrevia à mão minhas matérias. Eu não batia máquina, eu escrevia à mão e fui aprendendo a escrever porque os editores corrigiam para mim. Meu noticiário, depois eu fui contratada na rádio, que era junto com a televisão, a rádio. E na rádio
eu chegava, o meu noticiário começava, o primeiro noticiário era às 7h. Ao meio-dia eu já estava lá. Ao meio-dia eu chegava e ficava vendo o noticiário, vendo as notícias e redigia tudo à mão. Chegavam os editores do show de jornal, um a um que ia chegando, eu ia pedindo para corrigir. Um corrigia, depois eu passava limpo, outro corrigia, até chegar no João Feder, que era uma espécie de meio censor na época, né? Era época de ditadura. Então, ele olhava para ver se não tinha nada se resvalando fora do normal no noticiário. Então, o pessoal foi vendo, os editores falaram, olha, ela escreve bem, né? Claro, eu tinha passado por 3 dos grandes editores do jornalismo, né? Então, ali eu fui aprendendo a escrever. E o noticiário de rádio era diferente, era minúsculo, né? Era um noticiário curto. Depois eu fiquei Aí eu fui despedida, claro, né? Mulher, primeiro emprego, foi fácil ser despedida. E fui para o jornal, daí eu fui ser repórter policial. Fui para a Tribuna e o Estado do Paraná. E ali fiquei muito tempo, ali como nessa melhor escola de jornalismo que existe é a policial. Tá? Porque talvez hoje não é mais assim, mas era era obrigatório você ir na fonte. Você não podia escrever uma reportagem, fulano matou ciclano, sem lá ver quem morreu, quem matou, falar com a polícia, falar com a vítima, entendeu? Falar com a vítima que se morreu não dava para falar com ela, mas dava para ver, pelo menos no necrotério, entendeu? Que eu era de entrar no IML e ver os cadáveres também, né? E o cadáver não fala, mas ele te dá informação, né? De qualquer maneira, você tira informação ali. Então, a reportagem policial te obriga a isso. Não te deixa acomodado esperando, e você não vai na declaração. A política é muito de declaração, né? Reportagem, eu já fui editora de política também. Então fica muito, o deputado falou isso, o governador disse aquilo, né? Não, na reportagem policial é o fato, né? E é a verdade que você tem que narrar. Então é uma grande escola, não tem release, né? Não tem, hoje deve ter, porque agora, na época não tinha assessor de imprensa, Secretaria de Segurança, nenhuma delegacia tinha assessoria de imprensa para te dar a informação. Então a gente tinha um boletim de ocorrência, e que quando eu comecei, a Terezinha Cardoso, a saudosa Terezinha, foi a primeira repórter policial do Brasil, Terezinha Cardoso. E ela que me levou para o policial, porque ela não queria mais ser repórter policial, mas ela era fantástica na profissão, ela teve que me ensinar para eu poder substituí-la. Então ela falou assim, você não vai ser copydesk de boletim policial. A nossa profissão, o boletim, você chega na delegacia, tinha um livro de ocorrência, ali tinha lá, de madrugada 5 casas foram arrombadas, né? Um punguista foi preso, era a grande notícia, né? Daí, ela falou assim, a gente não vai copidescar isso. Nós vamos procurar o punguista, entrevistar o punguista, nós vamos lá na casa que foi arrombada. Então, por isso que eu considero a reportagem fundamental começar pela policial. Tem que passar por ali para ser um bom repórter. Aí depois dali você... Dali eu fui ser editora de política do Estado do Paraná. Não, depois eu fui para o Estadão. Mas eu fui também repórter de televisão, a primeira repórter de televisão do Paraná. Do estágio que eu fazia ali, no fim, eu comecei a sair com o cinegrafista. E na época falava sonora, nós não tínhamos sonora. A televisão era muda. Só aparecia a imagem e não aparecia o texto. Eu ia com o entrevistado, entrevistar, eu anotava o que o entrevistado falou, o cinegrafista filmava, e aí chegava na edição, o editor pegava as informações que eu passei, ele redigia e dizia, hoje o delegado da SUNAB falou isso, aí aparecia ele e o texto, mas ele não falava. Aí eu lembro que uma vez fui fazer matéria de abelha, eu falei assim, não é possível, a abelha africana estava chegando no Brasil, né? E não tinha som. Eu falei, mas não é possível. Daí eu levei um gravador. Eu falei assim, não, vamos gravar. Um dia a televisão ainda vai ter voz.
Eu gravo e daí a gente faz uma mixagem na televisão. Sabe que eu queria dar voz para a pessoa que eu estava entrevistando. Daí eu fiz essa matéria com as abelhas, mas não deu para mixar a voz. Os editores falaram, você está muito adiantada para a tua época, ainda não é possível fazer isso, né? Mas eu já queria pôr voz. Só que eu peguei depois a voz. Depois que chegou a Sonora, eu já estava lá também. E tive uma reportagem que foi censurada, era época de ditadura, foi na penitenciária, que eu entrevistei os presos e eles confessaram tortura dentro da penitenciária. Eu consegui tirar essa informação deles. E um delegado soube e foi lá na TV Iguaçu e confiscou o filme. Ele foi de manhã e confiscou o filme. Eu estava almoçando, eu tinha feito essa matéria, eu estava almoçando e escutei o Renato Scheitz, era editor, exigindo que o delegado devolvesse a fita. No ar. Foi confiscada que o filme exige que devolva. Não sei onde que está esse material, é uma pena, né? Mas naquela época de ditadura, consegui essa sonora, que já chamava sonora, né? Então, eu tenho muitas histórias, por favor. Mas então você foi a primeira mulher repórter, como assim? De televisão, a primeira repórter, tanto homem quanto mulher, não existia repórter, né, em televisão, tá? Porque não existia até noticiário de televisão local, né? Existia informes assim e tal. O precursor foi o Canal 4, né? Que era a TV Iguaçu. E daí eu comecei estagiando, no meu estágio no começo, eu redigia lá e tal, mas era ajudar a arquivar os filmes que vinham, sabe? Não tinha uma função para mim. Daí eu comecei a sair com os repórteres. Depois eu fui contratada como repórter mesmo, né? Depois saí. Anos 70, tudo 72, 73, 74, 75, 76. 77 eu fui para o Estadão, para o Estado de São Paulo, na sucursal. Daí eu fazia também área de saúde, direitos humanos, cultura, policial também. Daí também trabalhei na Veja, aí trabalhei correspondente da revista Final, que não existe mais, a revista Panorama, que não existe mais. E você, dentro do jornalismo, você tem inspirações? Inspiração em pessoa, alguma coisa? Não. Tem admiração, né? Minha geração é a geração Minucarta, né? Então, eu tinha admiração muito grande por ele, pelo sentido ético dele, sabe? Exemplar, uma figura exemplar. Trabalhei com ele na Veja, tive o prazer de ser citada 3 vezes no editorial dele, nas minhas matérias. E quando eu conheci o Minucarta, quando o Herzog morreu, teve a missa do Vladimir Herzog lá na Sé, lá em São Paulo. E eu trabalhava na sucursal aqui da Veja. Nós estávamos de noite, tínhamos terminado de fechar, tínhamos ido jantar, estava eu, Hélio Teixeira, o Vieira, Hamilton Vieira, fotógrafo, e o Pedro Franco, repórter. Falei, por que a gente não vai na missa do Herzog? Ali mesmo, a gente decidiu, fomos para casa, saímos daqui umas 6 horas da manhã e fomos para São Paulo. Foi difícil, porque teve a operação Gutenberg da polícia, do Fleury, que não impedia que você chegasse até a igreja, mas a gente não estava nem sabendo dessa operação, não tinha celular, não tinha nada. A gente via as barricadas e a gente estava na contramão, atravessava a avenida. Olha, foi um escândalo, mas entramos, pegamos a missa. Saímos dali e nós fomos para a Veja. E estamos lá, de repente, o Minucarta chega. Vocês conhecem o Minucarta? Não. Aí, de repente, está aquela figura, como se você vê o Papa, né? No Vaticano. Aí ele riu assim, eu não sabia o que fazer, falei para o Franco. Franco, ajoelha, é um Minucarta. Na verdade, eu que queria ajoelhar. E eu não sabia fazer ajoelha mesmo. Aí o Franco queria me matar depois, porque ele ficou sem reação. E o Minucarta só sorriu, assim, né? Então, é uma das pessoas admiráveis. O Stanislau Ponte Preta, que eu citei, que fazia umas sátiras, umas crônicas muito divertidas. Os cronistas, de um modo geral,
legal de ler e gostoso de ler, né? E dentro do jornalismo mesmo, tem uns figurões, mas que não foi muito da minha geração, como Davi Nasser, né? Que só de conhecimento, assim, mas que não fazia a minha cabeça, não. E aqui no Paraná, os editores do Show do Jornal foram fundamentais na minha formação, como também os editores do Estado do Paraná quando eu comecei, né? Então, o jornalismo, quando eu fiz, não é como vocês têm hoje. Vocês têm televisão, vocês têm rádio, vocês têm, né? Tem equipamento e tem professores. Quando eu me formei, os professores não eram jornalistas, porque a faculdade estava nova, né? Eu sou da segunda turma, então os professores eram da área do direito, na área de publicidade, né? Então eles não tinham muita informação para passar para a gente, né? Foi mais assim na intuição mesmo, tanto deles que estavam nos ensinando, quanto a gente que estava aprendendo, né? Então, é uma pergunta que eu ia te fazer. Vocês aprendiam a ser jornalistas nas redações, então? Isso. A faculdade, eu defendo demais o diploma, defendo demais a faculdade, porque é ali que tem o senso ético. É dentro da faculdade que você tem o senso ético da profissão, sabe? Senão você vira vendilhão, igual, me desculpe dizer isso, mas os influenciadores, os blogueiros, eu não, sabe, não tem a ética, né? Sabe? Não tem um compromisso da notícia pela notícia, né? Então, eu acho que a faculdade é importante, sim, como formação. E eu fiz 2 cursos, né? Poderia ter feito até 3 ou 4, porque é conhecimento, jornalismo é conhecimento. Você não precisa ser nenhum Einstein quando for entrevistar um químico, um físico, um matemático, né? Sabe? Mas tem que ter um mínimo de conhecimento e curiosidade pelas coisas, né? Então, eu sou a favor da faculdade, sou a favor do diploma e de bons professores, como eu morro de inveja dos alunos de hoje. Nossa, né? Vocês têm professores magníficos, né? Que estão no dia a dia da profissão, mas, ao mesmo tempo, tem uma base teórica, né? Que é fundamental para o jornalismo. Você fez ciências sociais também? Fiz ciências sociais. Fui colega do Fernando Henrique Cardoso. Eu fiz sociologia na Católica, que é esse prédio de vocês aqui, onde está a universidade, era a Positivo aqui, antes era a Universidade Católica, não era a PUC ainda, né? Então, tinha também curso de jornalismo e tinha sociologia. Eu tive aula de jornalismo na Federal, mas aqui os alunos de jornalismo tinham aula com o pessoal de sociologia em algumas cadeiras. Por exemplo, história, história da arte, português, algumas matérias que eu tinha lá na Federal, e daí eu não precisava fazer lá na Federal, ou fazer na Católica, sabe? Então eu fazia junto com... Então mesclou. Eu tive muita sorte. Então, eu tive a sorte de estudar com a Denise Stoklos, por exemplo. E ela fez, olha, por coincidência, sociologia e Federal, a mesma coisa, e jornalismo, né? E teatro, também fiz teatro com ela. Então, o Manuel Carlos Caram, que virou grande escritor, ele fazia na Católica, ele fazia jornalismo, e eu tinha aula com ele também. E eles eram uma turma a mais. Haroldo Murat, eu tive aula com o Haroldo Murat, o grande Haroldo Murat, sabe? Só que ele também era da Católica. Então, eu transitei, sabe, com pessoas muito importantes na minha formação. E fazer ciências sociais ajudou Ajudou. a sua carreira jornalística? Ajudou. Como? Ajudou como? A conhecer a realidade. Por exemplo, eu consegui, por incrível que pareça, eu fiz o projeto Rondon. Na época, era um salvo-conduto. Se você fizesse o projeto Rondon, você pelo menos não ia presa, né, de momento, e nem torturada de momento, porque o projeto Rondon era dos militares, os militares que faziam. E através das ciências sociais eu consegui fazer projeto Rondon e fui para Sergipe, o sertão, sabe, cidadezinha com 700 habitantes. Então você vai conhecendo o Brasil profundo, né, como se diz. Você vai conhecendo bases teóricas, né? Se você quer mudar o mundo, você não muda de um dia para o outro, né? Sabe? Entrevistando
golpista. E agora essa foi boa, essa foi boa. E como é que eram as redações na sua época, assim, no início da sua carreira? Mas eu não sei como é hoje, que hoje não tem, né? Vocês não têm mais redação. Eu tive a sorte de ter redação. Morro de saudade, eu trabalho ainda. Eu trabalho num diário Indústria e Comércio que tem redação, sabe? Mas eu trabalho mais em casa, porque depois, quando veio a pandemia, todo mundo se recolheu em casa, mas a saudade, a vontade da redação é muito grande, sabe? Quando eu comecei, a redação era uma mesona comprida, sabe? Onde sentavam uns 8 repórteres ali, e tinha uma convivência muito grande. Tinha o chefe de reportagem, o diretor do jornal, o secretário de redação, os editores. Quando eu comecei, era muito masculina a redação. Nos anos 70 ainda os homens predominavam, né? E daí a gente tinha telefone e uma telefonista, né? Que coitadinha, era a Melátia, que era o nome da telefonista, que era o sofrimento dela, ter que aguentar toda uma redação, né? Ligando para ela, assim, por favor, liga para o delegado, liga para o prefeito, liga para o governador, e liga, e ela, sabe? E ao mesmo tempo recebendo ligação. Meu Deus, hoje tem celular, né? Hoje, nunca a gente ia imaginar que ia ter celular na vida, né? Então a gente dependia daquele telefone preto e da Melátia, tentando controlar toda aquela redação e de repente começar a tocar os telefones todos ao mesmo tempo. E a gente fumava muito. A gente fumava muito. Era não só de troca de informação. Eu, por exemplo, se eu escrevia à mão na televisão, no jornal também comecei a escrever. Eu entrei escrevendo à mão e meus colegas corrigiam. Entendeu? Olha, veja só, corrige aqui para mim, até eu bater a máquina, né? Sabe? Com 2 dedinhos até hoje, né? Mas tinha cursos. Vamos fazer o curso de bater a máquina. Daí fiz curso para máquina elétrica, imagina. Daí veio a máquina elétrica, oh, que tecnologia, sabe? Por favor. E daí depois veio computador. Eu fui a última pessoa a usar computador na redação. Fui a última, confesso. Eu usava o meu computador para pendurar meu chapéu. E a máquina escrever do lado. Então, em função disso, eu mantive profissionais para digitar minhas matérias, porque eu fui a última. Quando eu saí do jornal, eu levei a máquina de escrever. Viu, Paulo Pimentel? Eu levei. E você consegue recordar, assim, de matérias que você produziu e que assim, tem um significado para você? Ai, às vezes é uma matéria tão pequenininha, né? Às vezes é uma matéria grande. Olha, o pessoal está querendo, por que você não pega todas as suas reportagens e ainda põe num livro, né? Que são muitas, muitas. Não tem nenhuma assim que possa dizer, essa foi. Teve reportagem que eu ganhei prêmio Vladimir Herzog, grande prêmio Vladimir, fui menção honrosa, por matéria do Walter Pequá, que foi torturado. Essa, por ter merecido um prêmio, que nem me inscrevi, foi a revista que inscreveu. Me surpreendeu quando recebi o certificado da minha casa, sabe? Está lá, vi na parede. Né? Foi nos anos 70, foi acho que a 3ª edição do prêmio Vladimir Herzog. Aí tem pequenas, uma exposição do João Urban, por exemplo, de Sem Terra, de Boia Fria, que daí a censura censurou na Veja, sabe? Daí tem... É difícil de falar, viu? É difícil, porque é muita, muita, muita matéria. É muita entrevista. Manuel de Barros. Tem muitas pessoas que não conheciam o Manuel de Barros, porque eu trabalhei no Nicolau também, esqueci de falar, o caderno cultural, que a gente fazia lá na Secretaria da Cultura, e ali eu fiz muitas matérias também de quilombola, dos artistas, de chinês, meu Deus, o Xi Jinping precisa saber disso. Eu fiz matéria do pessoal aprendendo chinês. Teve uma época, fim de anos 90, por aí, estava todo mundo querendo saber chinês, sabe? Já era uma profecia. Mas a Elisa
estava contando que Elis Regina também, então, foi a sua entrevistada. Sim, entrevistei Elis Regina, entrevistei Sarita Montiel, entrevistei Grande Otelo. Ah, qual foi uma entrevista assim, que foi até meio cômica? Ah, o Vanzolini, o grande Vanzolini, ele era, não só fez a música Ronda, de noite eu ronda, nanana, ele era professor de biologia e ele acompanhava pós-graduação. E eu fui entrevistá-lo no hotel, estávamos no saguão, e eu entrevistando ele, e de repente nós dois começamos a cantar, ficava todo mundo olhando, quem que é aquele senhor é doido ali, né? Sabe? Então, entrevistei o Milton Nascimento. Quando a Nara Leão morreu, o Milton Nascimento estava aqui, eu fui lá no hotel, e ele estava muito triste, ele falou assim, o pessoal não sabe o quão importante foi a Nara Leão na minha vida. Mais do que Elis Regina foi a Nara Leão. E ele estava muito triste. Quem mais assim? O Astor Piazzolla, ele ia chegar de avião umas 8 horas da noite para fazer um show aqui. E a gente chegou no hotel, um bando de jornalistas lá esperando. Era 10 horas e o avião dele não chegava. Ficava um olhando para o outro para ver quem ia embora, né? Aí, na época, o Franco, esse meu amigo lá do Estadinho, estava já na Veja, e eu estava nessa época no estado do Paraná já fazendo o almanaque. E ele falou assim, você vai ficar esperando o Piazzolla? Eu falei, eu vou. Aí a Adélia vai ficar, não vou ficar. Ele chegou meia-noite e nós ficamos lá esperando ele chegar. Ele não queria acreditar que estava todos aqueles jornalistas ali esperando ele à meia-noite. E ele deu uma declaração que ele nunca tinha dado, ele era pescador de tubarão. E a gente ficou sabendo ali. Foi a única coisinha que saiu na Veja, foi essa frasezinha. Ele pescava tubarão. Então foi muita gente, muito. Guerrilha no Paraguai, sabe? Essa foi para o Estadão que eu fiz. Fomos expulsos, eu, fotógrafo, Ivan Bueno, a polícia atrás com revólver nos expulsando do Paraguai. Mas nada como a juventude, porque a gente foi expulso e voltamos. Eu não me lembro quando que foi isso, mas eu só sei que estava no estado de São Paulo. E daí a gente viu, porque foi um caso histórico, e que eu até nem quero falar, porque eu não lembro direitinho, porque foi triste, houve mortes, houve tortura, houve presos lá, né? E a gente ficou sabendo aqui, e eu estava no estado de São Paulo, e eu fui com o fotógrafo para lá, fomos de carro, entrevistamos, fomos procurando as pessoas que podiam nos informar, porque era a primeira vez que no Paraguai que vivia aquela ditadura do Stroessner, décadas, né, que estava tendo uma voz, um levante, né, contra a ditadura. E as informações desencontradas, sabe, que se tinha sido preso, se não tinha, mas a gente viu a movimentação, sabe, e fotografamos a movimentação. Isso foi foto na capa do Estadão. Sabe? A gente conseguiu fotografar, eles vieram atrás de nós, até a fronteira, no Foz do Iguaçu ali, nos expulsaram, a gente esperou eles voltarem, mas na mesma hora, e eu ainda dirigindo, sabe? Nada como você não ter medo, sabe? Não é como hoje, inacreditável, né? Na hora que você está na democracia, você começa a sentir medo, porque nós estamos num advento de fake news, de perseguição, de ódio, que não tinha. Por mais que tivesse uma ditadura, por mais que tivesse tortura, preso político e desaparecido, o clima social, estudantil, jornalístico, profissional, não era um clima de desconfiança, né? Você desconfiava assim, aquele pode ser dedo duro, mas não era da tua convivência. Hoje você fica pensando, mas eu fui amiga dessa pessoa há tantos anos e não sabia que ela era desse jeito, né? Então, ficou um clima muito, muito ruim e um clima de medo, né? Eu coloquei uma opinião no Facebook, na internet, e daí você fica pensando, será que eu devia ter feito isso? Né? Sabe? Então, ao mesmo tempo que se abriram as portas para um monte de veículos que você possa se comunicar, ao mesmo tempo vem essa sensação de medo, de ódio, né? A palavra é ódio mesmo, que você
tá pairando no mundo, né? Não é no Brasil. É impressionante. Você olha aqui para nossos vizinhos, você olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, olha para o Oriente Médio. Alguém ainda vai explicar isso. Jornalisticamente não está sendo explicado. Infelizmente, nossas televisões, nossos jornais não estão expressando tanto isso, né? Expresso burocraticamente. Eu não aguento mais ver noticiário de televisão. Virou uma burocracia. Ah, fulano morreu. Ah, tem uma flotilha indo lá. Israel atacou ali, sabe? Não está havendo uma indignação. E jornalismo é indignação. Jornalismo é verdade, né? E é isso que eu estou sentindo agora. Você já foi censurada na ditadura? Ah, sim, claro. Eu diretamente não, mas o veículo onde eu trabalhava, sim, né? Como é que era fazer jornalismo nessa época? Não tinha problema. Você podia fazer, porque a bronca era mais em cima, sabe? Você podia escrever assim, ó, eu fui repórter policial numa época, veio uma ordem que não podia dar informação de roubo de banco. Se você informasse, não podia informar roubo de carro que distribuía cigarro. Então, eles mandavam esses recados. Mas você não tinha nem acesso a esse carro roubado. Você não tinha nem sabia que banco que é, mas você sabia porque vinha o recado da Polícia Federal. É proibido falar sobre isso, né? Depois foi proibido, tá, eu podia informar que uma casa foi assaltada, mas eu não podia dizer o dinheiro, quanto foi roubado daquela casa. Então a gente criou um termo de dizer montante, sabe? Foi de grande monta, um roubo de grande monta aconteceu, sabe? É esse tipo de linguajar que começou a acontecer. E quando você está também em província, tem muito disso também. O diretor do jornal é amigo do capitão da Polícia Militar, né? O dono do jornal é um político famoso, ou trabalha no tribunal, ou é isso, sabe? Então, o limite está ali, que acontece até hoje, né? Que acontece até hoje. Eu vejo a questão de Israel, você sente uma autocensura e uma censura, né, no noticiário que está acontecendo. Porque há interesses, né? Você falou que foi editora de política, correto? Fui. E na época... Qual jornal? Estado do Paraná, na época em que o José Richa foi candidato a governador. Não era uma época ótima para ser editora de política, ainda mais em campanha eleitoral, ainda mais que o meu patrão, Paulo Pimentel, era da Arena, né? E o José Richa era candidato do MDB. Então, eu fui a primeira pessoa a falar de camiseta. As camisetas, foi quando surgiram as camisetas de candidato. Aí a gente ia lá, vai lá na fábrica, vamos lá na fábrica, na fabriqueta que faz camiseta. Você tinha subterfúgios assim, sabe? Era interessante ser. Primeiro showmício, né? O caminhãozinho que foi instalado, foi feito para o candidato subir. Então, você fazia esse tipo de matéria para não ficar num oba-oba de candidato, né? Era complicado. Em função dessa editora política e achar esse caminho, que a Veja me chamou, sabe? Daí eu fui trabalhar na sucursal da Veja como estagiária, tinha um nome que dava, não era contratada na carteira, mas era freela fixo, era o termo que usava, fazia freelance fixo ali, né? Daí eu fui para lá. Mas a editoria de política tem que ter uma paixãozinha por esse setor, sabe? Por exemplo, eu não frequentava a Assembleia Legislativa, sabe? Então, você tem que ter um prazer de conviver com o poder, né? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um distanciamento, né? Tem que ter. Eu me lembro que, na época, não foi editoria, foi reportagem. A televisão pediu para eu entrevistar
um deputado. E eu estava lá na Assembleia e o deputado não falava nunca, a gente tinha que filmar o discurso dele. E ele não falava nunca, daí já estava meio-dia, horário de almoço, o cinegrafista, e eu precisava ir embora, o motorista precisava ir embora. Eu cheguei para ele e disse, olha, doutor, não vai dar mais para esperar a vez do senhor falar, a gente vai ter que ir embora, que tem almoço. Ele abriu a carteira, sabe aqueles trocados de ônibus? Encheu a mesa de dinheiro assim, e disse, veja quanto que precisa para vocês almoçar, sabe? Eu disse, não, doutor, não, por favor, a gente só não pode esperar que a gente tenha horário. Não, pode guardar seu dinheiro. Sabe, era a época que se o cara queria me comprar com almoço, imagina hoje, né? E tem alguma redação desses tantos anos que você passou que bate mais forte? Ah, sim, o Estado do Paraná, né? O pessoal dizia que eu tinha direito a usar o sobrenome do dono, porque eu fiquei muitos anos lá. Fui e voltei. Eu comecei na Rádio Iguaçu, que era da mesma empresa. Comecei estagiando na televisão, que era da mesma empresa. Trabalhei no Estado do Paraná, que era da mesma empresa. E na Tribuna, fui subsecretariei a Tribuna também, junto com o Francisco Camargo. Então, ali foi quase a minha casa, né? Foram quantos anos? Me aposentei lá, sabe? Trabalhei uns 7 anos no Estadão, mais um pouquinho na Veja, mais um pouquinho na Final, mais um pouquinho na Panorama e tal. Mas lá foi uns 30 anos, me aposentei lá. Me aposentei. Então, ali a redação da Veja também era muito legal, sabe? Nós éramos em 4 ou 5, mas também tinha uma vivência muito boa, muito boa. Agora, redação de jornal, qualquer uma redação é apaixonante. Eu me lembro de quando eu entrei na redação que o Haroldo Murat era onde eu estou hoje, por coincidência, em Diário Indústria e Comércio. Eu entrei na redação dele, não era no mesmo prédio agora. Eu achei luminosa, eu até falei para ele, Haroldo, mas que redação bonita, que luz que tem aqui, que vocês respiram bonito aqui, é tranquilo. Então, a redação é fascinante. Eu lamento de agora, não tem mais redação em jornal, né? Não tem, você trabalha em casa, você é virtual. Tudo numa redação é bom, é bom. Até o banheiro, sabe? Você vai no banheiro, sabe? Um cafezinho, é o sangue de uma profissão e de uma casa, né? Que você trabalha, é a redação, né? A redação. Dá saudade daquela época? Eu falo assim, é como se fosse a infância, né? Dá saudade, mas já passou, né? Sabe? É bonito, eu lembro das pessoas que eu amei, que gosto até hoje, né? Dentro do jornalismo. Então, passou, a nostalgia não cabe mais, né? Sabe? Dá uma preocupação com o que vem, né? A preocupação é o que vai ser do jornalismo, o que vai ser da nossa profissão. Mas depois de tanto tempo, o que te motiva ainda a continuar? Não larguei o osso. Você não larga o osso fácil, não. Veja só, sabe, a gente aposenta, eu sou aposentada, mas não larguei o osso, porque não é a mesma coisa de você cortar grama, não é a mesma coisa de trabalhar numa mina de carvão, sabe? Eu já entrei em mina de carvão, aquilo é um perigo constante, é uma tensão constante. Trabalhar em alto mar, ser petroleiro, gari carregando lixo o dia inteiro. Não, jornalismo é fascinante. Não deixa de ter seu glamour, né? Sabe? Então, você pode ficar velhinho sendo jornalista, porque você não vai carregar cimento nas costas, né? Você não vai subir em arranha-céu para colocar antena de TV, né? Então, enquanto você tiver com cabeça pensante e tiver memória, que a minha também já está se perdendo, né? Mas você vai indo, não tem mistério. Você vai ver, vai chegar na minha idade e vai falar, nossa, agora também estou aqui e tal, né? Porque você veja, o pessoal de televisão, Cid Moreira, meu Deus do céu, aquele pessoal vai... A gente vai ficando no formol, né? Sabe? E vai indo. Até... Quando a gente estava conversando com alguns jornalistas e pedindo assim, são os nossos validadores, né? De, olha, a gente precisa
saber quem que são esses jornalistas que a gente pode chamar, tá? O seu nome foi também unânime. Por que você acha que... Eu virei peça de museu. É porque, talvez por causa desse pioneirismo, né? A primeira mulher do jornalismo, né? Sabe? De TV, de rádio, reportagem policial, segunda repórter policial do Brasil, né? A primeira foi a Terezinha Cardoso, eu sou a segunda. Então, esse pioneirismo daí faz o pessoal... E porque eu continuo nativa, né? Eu não parei de falar. Não parei de falar e de escrever ainda. E trabalhei também em televisão, né? Depois de ser repórter, fui apresentadora, sabe? Só que eu não aguentei 3 meses. No dia que eu fui registrada, eu pedi demissão. No dia, tá lá na minha carteira. No dia que eu até falei pro Martinez, que era da televisão dele. Ele disse, mas por que você está pedindo demissão, menina? Acabei de assinar a tua carteira. Eu disse, por causa da adrenalina, sabe? Que daí, quando você tem uns 20 anos, você atravessa o Paraguai e volta para o Paraguai, entendeu? O teu limite é outro, sabe? Daí, depois você vai... Eu fui ficando com medo, sabe? A profissão é fascinante, mas se você não domina o meio, aquilo te dá nos nervos, né? Eu tenho um problema com o computador que você não imagina, sabe? Então, eu fui a última pessoa a pegar computador no jornal. Por quê? Porque era um meio que eu não domino. A tecnologia, na minha casa, o liquidificador só tem 3 marchas. Me falaram que já tem liquidificador de 6 marchas. O meu só tem 3, por favor, sabe? Então, é a tecnologia que a gente tem que aprender a dominar. Se você não sabe... Porque a palavra é uma técnica também, né? Aí, se você domina a palavra... Poxa, levei 30 anos para dominar a palavra, de repente agora eu tenho que... Agora a gente tem que fotografar, a gente tem que filmar, sabe? A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Acumulou a atividade. A gente está acumulado. Atende de celular, né? O que um bom jornalista precisa ter para ser um bom jornalista? Senso crítico consigo próprio. Tem que ter ética, e a ética é com o fato, com a verdade, sabe? É fundamental, sabe? Conhecimento geral, é óbvio que precisa, né? Já vem desde o cursinho lá do Beabá, né? Que ele vai tendo essa formação, e leitura, e conhecimento, e lendo jornal. Mas o senso ético e o compromisso com a verdade, que é o fundamental. Como é que você gostaria de ser lembrada daqui a 50 anos? Por alguma reportagem? Como é que a Délia gostaria de ser lembrada? Nunca pensei nisso. Daqui 50 anos, meu filho. Eu vou estar pensando daqui 50 anos. Como é que eu era antes? Se você fosse escolher uma reportagem para lembrar de você. Olha, tem um livro que chama Jornalismo Cultural dos anos 80. Que está eu, a Diná, a Rosilene Gemael. E ali pediram para eu escolher minhas reportagens para pôr. Eu me arrependi, porque foi de momento, eu escolhi algumas e deixei outras, né? Sabe? Então, é complicado escolher isso, porque são 50 anos, eu não parei o jornalismo ainda, né? Então, é difícil de falar, não quero ser lembrada pela área policial, quero ser lembrada por direitos humanos. Então, foi por direitos humanos, por minha dedicação para trabalhar com os índios naquela época de ditadura, né? Estou achando que está faltando um jornalismo, que mesmo na ditadura a gente tinha um jornalismo preocupado com a questão indígena, sabe? Mais do que hoje, mais do que hoje. Então, eu trabalhei na anistia, né? No comitê que instalou os primórdios da luta da anistia dos presos políticos, da ditadura de 64. Então, não tenho uma área, senão ela se sobressaiu nessa área, ela foi legal. Não, eu quero ser lembrada como ela foi jornalista. E por último, o que você diria pra gente que está chegando agora na área? Ai, meninos, que inveja de vocês. Inveja que vocês estão tendo todo o embasamento, estão tendo faculdades boas. Eu só diria para vocês não desistirem, embora eu acho que o futuro é de luta no jornalismo, né?
porque o jornalismo está passando por uma fase muito ruim, porque vocês... Uma coisa que a gente, na minha geração, queria era ser dono de jornal. A minha geração, né? Nosso sonho, vamos reunir, fazer uma cooperativa e fazer um jornal. Hoje, eu falo assim, gente, cadê os patrões? Cadê os donos de jornal? Hoje eu estou querendo que tenha dono de jornal, né? Sabe? Porque nós estamos virando tudo dono de nós mesmos, partindo para sites, né? Para plataformas, está tudo digital. Então, eu acho que o que eu vou dizer para vocês é coragem, coragem e fé.